Olha essa bomba que eu vou trazer para vocês aqui. A reforma tributária passou na CCJ do Senado e segue para o plenário, tá? Eu vou trazer essas informações aqui, o que é muito perigoso. O Flávio Bolsonaro vai nos explicar, eu vou trazer um vídeo dele aqui também, vai nos explicar exatamente o porquê corremos risco com essa reforma tributária no governo Lula, né? O carequinha do meu coração se recusou a incluir Lula numa investigação sobre presentes presidenciais, isso já é esperado, né? E o governo Lula bloqueia mais verbas aí para educação, saúde e outras cositas mais que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Eu peço antes que você deixe o like, compartilha, como sempre você tem ajudado o canal aqui compartilhando esse vídeo em todos os seus grupos. Nós precisamos alcançar o máximo de pessoas. Vamos então para a primeira matéria, vamos lá. Reforma tributária é aprovada na CCJ e segue para o plenário. Então vamos entender a matéria. Após mais de 7 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira, dia 7, a proposta de emenda à Constituição que institui uma ampla e histórica reforma no sistema tributário brasileiro. O texto base apresentado pelo relator, senador Eduardo Braga, passou com 20 votos favoráveis e 6 contrários. Em seguida, foram votadas as 5 emendas de destaque, mas nenhuma delas foi aprovada. A CCJ alterou a PEC que veio da Câmara dos Deputados para criar instrumentos que buscam evitar aumento de impostos e para elevar os 60 bilhões, o fundo mantido pela União para reduzir as desigualdades regionais, entre outras mudanças. O texto segue para análise do plenário, já incluído na pauta desta quarta-feira. Nesta terça-feira foi aprovado o requerimento de calendário especial para aprovação da PEC. Com isso, a proposta será votada pelo plenário do Senado em 2 turnos em um mesmo dia, a partir das 14 horas. O requerimento recebeu 48 votos a favor e 24 contra. A PEC transforma 5 tributos, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e CONFINS, em 3 impostos sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços e imposto seletivo. Cada novo tributo terá um período de transição. A CBS federal e a IBS estadual e municipal, que tributam o consumo, são formas de imposto sobre o valor agregado, IVA, que incide apenas nas etapas do comércio que geram novo valor ao produto ou serviços e, assim, evita cobrança sobre impostos já pagos. Nós estaríamos bem tranquilos se esta reforma tivesse vindo no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Jair Messias Bolsonaro. Estaríamos bem tranquilos se essa reforma fosse a reforma aí atribuída pelo excelentíssimo economista e melhor ministro da economia que nós já tivemos até hoje, que é o senhor Paulo Guedes. Mas olha de quem está vindo, né? De que governo está vindo esta reforma tributária, né? Então vamos entender aqui quais são os riscos que o Brasil corre neste momento. Eu vou colocar um vídeo do senador, né, Flávio Bolsonaro, falando exatamente sobre isso. Desculpa, vou colocar no outro aqui, melhor. Vamos lá. Sei que o horário está bastante avançado já, mas eu faço questão aqui de também elogiar o trabalho do senador Eduardo Braga, e porém fazer, como sempre, se elogia e depois vem a crítica, e entenda como uma crítica construtiva, e da mesma forma que o senhor, na redação da PEC, faz um avanço ainda maior de proteção na Zona Franca de Manaus, e em detrimento de todo o Brasil, nada contra a Zona Franca, muito pelo contrário. A própria existência do Estado do Amazonas está vinculada à Zona Franca de Manaus, criada no regime militar, senador Everton, que às vezes parece que virou um argumento você dizer que alguma lei que foi criada durante o período militar é ruim, e tudo que é feito na democracia, todas as leis criadas na democracia são boas. Esse é um debate que tem que ser feito especificamente, ponto a ponto.
Mas eu vou fazer a leitura aqui rapidamente, senador Eduardo Braga. Eu queria pedir a atenção de Vossa Excelência, porque eu vou tratar de algo que é vital para o Rio de Janeiro, que é a minha emenda 704, que Vossa Excelência não acolheu, fazendo a comparação da importância da Zona Franca de Manaus para o estado do Amazonas. A parte da Lei 12.734 de 2012, que alterou os critérios de distribuição dos royalties do petróleo, só não entrou em vigor ainda por causa de uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, do STF. Essa lei, obviamente, viola diversos princípios constitucionais, da segurança jurídica, da responsabilidade fiscal, do ato jurídico perfeito. Mas só que se do dia para a noite essa lei passa a vigorar, pode fechar as portas do estado do Rio de Janeiro, porque a arrecadação cai de uma forma tão abrupta e imediata que simplesmente não tem como manter o equilíbrio das contas públicas. Esse é um problema que quem tem que resolver é o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal, e esse é um momento oportuno, já que no fim das contas, senador Davi, o que se discute aqui no Congresso, com a reforma tributária, é quanto cada estado e município vai receber da distribuição da arrecadação. Pois é. No fim das contas é isso, a briga sempre foi essa, e a briga vai ser essa também nessa oportunidade. E como a natureza dos royalties, obviamente, é garantir os impactos ambientais da exploração que acontece nos territórios, nada mais justo do que deixar resolver esse problema de distribuição agora. E minha emenda, senador Eduardo Braga, traz apenas a segurança jurídica de garantir que pelo menos metade do arrecadado com royalties do petróleo em todo o Brasil sejam distribuídos exclusivamente aos estados e municípios produtores ou confrontantes. A emenda 704. E assim, se essa emenda que mantém o caráter competitivo do Rio de Janeiro e garante a sua própria existência não pode ser aprovada, a gente também tem que discutir que não pode estar no texto da PEC dispositivos que dão à Zona Franca de Manaus mais benefícios do que ela possui hoje. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 92B do ADCT, que está sendo criado aqui por essa PEC, acaba com o IPI e cria uma nova CID sobre importação, produção e comercialização de bens que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Ou seja, qualquer item produzido em qualquer estado brasileiro, que seja objeto de incentivo na Zona Franca, eu estou falando de televisão, moto, bicicleta, qualquer coisa, vai pagar além dos 27,5% do IBS, mais essa nova CID que vai variar na faixa dos 15%. Como se não bastasse, o parágrafo 7º do mesmo artigo diz que as novas concessões de benefícios fiscais só podem ser concedidos na Zona Franca de Manaus, exceto armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e produtos de perfumaria ou de tocador preparados e preparações cosméticas, salvo se destinados ao consumo interno na Zona Franca de Manaus ou se produzidos com matéria-prima de lá. Traduzindo, Manaus tem que ser o novo Vale do Silício e o resto do Brasil uma Argentina, já que as indústrias de todo o país vão para a Zona Franca de Manaus por causa do custo baixo de produção, ou serão incentivadas a adquirir matérias-primas no Amazonas. Isso pode causar desemprego no Brasil inteiro, exceto no Amazonas. Tá aí onde eu queria chegar. Onde eu queria que ele chegasse. Desemprego no Brasil. Desemprego é uma palavra forte, né, nesse desgoverno aqui. Nós vemos isso direto. Desemprego. Desemprego. Eles estão fingindo aí que o emprego está aumentando no Brasil. Eles estão tentando jogar para debaixo do tapete, mas a gente sabe que não, né? Essa lei aí, essa PEC, ela não foi criada por um petista. É um MDBista, tá? Então, Flávio Bolsonaro vem elogiar, mas também vem fazer crítica porque não pegou aí um argumento que ele queria colocar nesta PEC, que é justamente para proteger o emprego de pessoas que dependem ali da Zona Franca de Manaus, né, de produtos, de venda de produtos, de trabalho, enfim, trabalho. Vai prejudicar o trabalho de muitas pessoas. Está sendo aprovado, quem diria, neste governo. É impressionante. Impressionante. Em resumo, o parágrafo 1º cria um novo imposto a todos os estados brasileiros, a CID. Mais impostos. Mais impostos. Mais impostos.
mais impostos. E o parágrafo 7 diz que as novas concessões de benefícios fiscais só podem ser dadas à Zona Franca de Manaus. E na redação do artigo 1593, que é uma coisa que também acho grave, relator Eduardo Braga, há um outro aspecto que, ao extinguir o IPI, que tem como regra a distribuição de 50% do resultado da arrecadação aos estados e ao Distrito Federal, essa nova CID distribui apenas 29%. Estados e Distrito Federal que participavam com 50% da distribuição desse IPI que está sendo extinto, vão passar a receber apenas 29% disso. É um fortalecimento da arrecadação para a União, em detrimento dos estados e dos municípios. Então, é sempre assim. A União vai receber mais do que os estados e municípios, ou seja, vai mais dinheiro lá para o governo federal. Vai mais dinheiro para eles e menos dinheiro para os estados e municípios. Pensam ou tem ali uma boa intenção de arrecadar mais, né, para o estado e tal, mas vai mais para o estado e para o estado que eu digo o governo federal, a União, e menos para os estados e municípios que precisam também de parte desses impostos. Então eles vão prejudicar muita gente, mas eles querem ser chamados de salvadores do Brasil. eu acho justo que, para a gente garantir a existência dos estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, com a manutenção do texto atual da PEC sobre a Zona Franca de Manaus, e aprovar a emenda de minha autoria que garante a existência do Rio de Janeiro. Ou vamos rejeitar a minha emenda, mas também retirar do texto os benefícios extras que estão sendo criados para a Zona Franca de Manaus, em detrimento de todos os outros estados brasileiros. E, logicamente, o presidente relator, o que eu peço é a aprovação dessa minha emenda, porque é uma grande injustiça o estado do Amazonas, que possui 3 senadores e 8 deputados federais, consiga ter um tratamento tão justo, e o Rio de Janeiro, com 3 senadores também, e 46 deputados federais, sem falar de todos os estados, são 10 estados produtores de petróleo no Brasil, a gente não tem a possibilidade de resolver aqui, nessa PEC, com a aprovação desta emenda, e não ficar dependendo de uma decisão precária do Supremo Tribunal Federal. Então eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que faça uma reanálise da aprovação dessa minha emenda 704, para que a gente não tenha que também aprovar por justiça as emendas de minha autoria que revogam o parágrafo 1º e o parágrafo 7º do artigo 92B do ADCT que está sendo alterado nessa PEC. É isso. O Congresso, novamente, querendo deixar, né, as competências deles para as cortes do nosso país, para a corte máxima do nosso país. É isso que o Flávio Bolsonaro quer evitar a todo custo. Infelizmente, nós temos que ficar de olho nisso aí, tá? É importante. Trouxe essa matéria aqui porque é importante nós entendermos o que está realmente acontecendo. E agora eu peço para você sempre deixar o like, compartilhar e vamos seguir para a próxima matéria. Moraes recusa incluir Lula em investigação sobre presentes oficiais da presidência da República. Me parece que somente Bolsonaro é investigado, né, em casos, e o presidente Lula, ele não é mais investigado em absolutamente nada, né? Absolutamente nada. O ministro careca do meu coração, do STF, rejeitou um pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Valadares para que o presidente Lula fosse incluído no inquérito que investiga a venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante viagens oficiais. O parlamentar alegou que Lula teria recebido um relógio avaliado em R$80 mil e não informou o presente ao Tribunal de Contas da União. O ministro Moraes afirmou que não há indícios mínimos de qualquer ilícito criminal que justifique a abertura de um inquérito ou investigação. Valadares alegou em seu requerimento que o fato de o presidente não ter comunicado o TCU sobre o relógio o assemelhava ao caso de Bolsonaro, justificando, portanto, a inclusão de Lula nas investigações. Porque Bolsonaro também não havia nenhuma prova
de ilícito criminal, mas ele, mesmo assim, está sendo investigado até hoje por isso, né? Em julho deste ano, Lula declarou durante a live semanal Conversa com o Presidente que o relógio em questão foi um presente dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirac. Então, então é isso, né? A perseguição contra o presidente Bolsonaro é clara. Neste caso, principalmente. Fica mais claro ainda para nós brasileiros. Ou seja, o Lula recebe presentes, o Lula pode receber tudo que quiser, que ele nunca vai cair, né? Ele nunca vai chegar a ser investigado sequer. Vou falar para vocês uma coisa, não desistam do Brasil. A justiça de Deus, ela não falha. Pode ser que a justiça dos homens esteja não estão em boas mãos, né? Estão em mãos aí que fecham os olhos para algumas coisas e para outras é muito perseguidor. Mas Deus, quando resolver tomar as rédeas do nosso Brasil, vai ser uma reviravolta que a gente nem vai acreditar. Nós vamos ficar surpresos. É geralmente assim que Deus age, quando está afunilando as coisas. Vamos seguindo então para a próxima matéria. Governo Lula bloqueia verbas que atingem hospitais, livros didáticos, Minha Casa Minha Vida e Auxílio Gás. Vou ler de novo, porque vai ter gente aqui que vai me xingar nos comentários, os esquerdistas principalmente. Governo Lula bloqueia verbas que atingem hospitais, livros didáticos, Minha Casa Minha Vida e Auxílio Gás. Vamos entender a matéria para eu não ser leviano, né? O governo Lula bloqueou a liberação de verbas para várias áreas, incluindo hospitais, pagamento do auxílio gás e compra de livro didático na educação básica. Até o dia 1º de novembro, esses bloqueios totalizaram 3,8 bilhões, de acordo com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, compilados pela Associação Contas Abertas. Os recursos ainda não foram desbloqueados, o que coloca em risco a continuidade de programas e atividades nas áreas afetadas até o final do ano. Os ministérios reconheçam o impacto negativo nas atividades essenciais, mas ignoram os riscos de um apagão nos programas até o final do ano. O secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, observou: o presidente promete não fazer em 2024 o que está fazendo em 2023, fecha aspas. Os bloqueios orçamentários ocorrem quando o governo identifica um risco de descumprimento das regras fiscais durante o ano. Os órgãos do executivo decidem quais verbas serão afetadas e os recursos só são desbloqueados se a situação financeira voltar ao normal. Isso deixa a continuidade dos serviços em risco. Além disso, o programa Minha Casa Minha Vida também foi impactado pelos bloqueios, afetando programas habitacionais financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Social e o apoio à produção habitacional de interesse social. Então tá aí mais uma matéria dizendo aí que o desgoverno está cortando verbas de instituições importantes e programas sociais importantíssimos para o Brasil. Exatamente o que ele oferece em todas as campanhas, ele está nesse momento tirando dos mais pobres. E assim nós seguimos, né, nesses capítulos dessas próximas novelas. Eu peço a você que antes de sair desse vídeo deixe o like, compartilha muito esse vídeo em todas as suas redes sociais e eu peço encarecidamente, quem puder fazer uma doação, tá aí na tela, pixdireitanobrasil@gmail.com é o Pix aqui do canal, tá bom? Qualquer valor ajuda o canal a se manter e a equipe que me ajuda a trazer as matérias. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Nós vamos vencer, acredite.